Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 14. Com vocês, a professora Janine. E o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual notícia. Os objetivos da nossa aula são identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, inferir informações implícitas dos textos lidos, identificar em notícias, fatos, participantes, local e momento, tempo da ocorrência do fato notificado. Então vamos lá. O que é uma manchete? Primeiro, a manchete é um título de uma notícia geralmente mais popular ou importante num jornal ou numa revista. Ela é escrita com letras grandes e muitas vezes na primeira página antes do título. É por meio da manchete que nós podemos saber qual é o assunto da notícia. Então, aqui, por exemplo, no jornal local, se vocês forem analisar o jornal da cidade, vocês têm lá a capa do jornal, lá a primeira página, e vocês já vão observar qual é a notícia em destaque, qual é a manchete em destaque, que é a maior, normalmente com uma foto, um pequeno texto já fazendo a introdução desse assunto. Nesse caso aqui, um colapso no hospital. Então, provavelmente aqui dentro nós teremos mais informações sobre esse assunto, que é uma informação para toda a população local, tá bom? A professora trouxe um outro exemplo para vocês ali, ó, que é a capa de um jornal, né, de uma outra cidade e que está lá em destaque. O ouro que vem da cidade de Deus. Então, ali nós temos o título, nós temos a manchete que fala um pouquinho. Então, Rafaela Silva derrota judoca da Mongólia e ganha a 8 quilômetros da sua casa a primeira medalha dourada do Brasil. Ali já tem um pequeno texto, mas provavelmente lá dentro do jornal nós teremos uma matéria, né? Um texto ou vários textos com mais explicações sobre esse assunto, tá? Então, quando a gente olha ali, a gente já sabe, ó, tá falando sobre o quê? Lá em cima, se a gente fosse ver só o título, o ouro vem da cidade de Deus, será que tem ouro lá? Será que eles estão escavando lá aquele lugar e acharam ouro? Daí a gente olha um pouquinho para baixo. A gente vai observar a imagem que vem junto com esse título. Então, que a judoca, então, conquistou o ouro, uma medalha de ouro. Aí sim a gente consegue compreender o que o título quer dizer, tá bom? Então, lá no jornal escrito, que é uma publicação diária, né, que divulga os acontecimentos do Brasil, do mundo ou da sua cidade, a primeira página, ou capa, como é chamado, ela apresenta as principais matérias, né, que é o texto jornalístico, né, o que é assim que eles chamam dentro do meio jornalístico os textos que são feitos, são chamados de matéria. Então, eles trazem as primeiras matérias publicadas no jornal do dia. O modo como o texto e as imagens são organizados na página e tomando o tamanho, o tipo da letra, tudo é pensado para extrair a atenção do leitor. Então, quando é feita a diagramação desse jornal, essas imagens, esses textos, eles são colocados, organizados para que ele chame a atenção do leitor. Então, aqui foi colocado, daí tem o pessoal que divulga. Aí aqui dentro, por exemplo, aqui nós temos organizado, então, alguns textos e as imagens. Claro que se a gente pega um documento, né, um jornal, por exemplo, com todo organizado, fica visualmente melhor, chama mais atenção do que a gente pegar um material todo desorganizado, que os textos estivessem todos amontoados, que essas fotos estivessem fora de ordem, para que a gente não conseguisse assimilar de qual fato se refere às fotos, ficaria mais difícil, não é mesmo?
Então, esse é um trabalho também muito cuidadoso feito lá pelo pessoal do jornal para que esse jornal saia e ele ele chame a atenção do leitor. Então, vai ter sempre uma sequência que ele já tem, né? Que ele é organizado numa sequência para que a pessoa que tem hábito de fazer a leitura desse jornal acompanhe, já sabe, lá na página 3 tem isso para ler. Ah, a página do esporte é mais lá no final, né? Então, aí a pessoa já vai se situando, né? Então, esse é o cuidado que se tem quando se monta um jornal. Nós temos também o cabeçalho, tá? Que é o nome do jornal. Ali também temos o local, a data, o número da publicação, que é colocado ali, o preço do exemplar, que pode aparecer também no rodapé. Aí, então, esse fica a critério daí de cada empresa colocar ou do ladinho ou embaixo, para que essa não é uma informação que chama atenção, então ela precisa constar, mas não em destaque. Então, também nós temos a manchete, que é o título principal da notícia do dia. Nós temos os títulos das outras notícias, o resumo das notícias destacadas, que é a chamada que eles dizem, né? É um pequeno texto já para chamar a atenção do leitor. Nós temos fotos, ilustrações e charges. Vocês lembram que são charges? São desenhos, né, humorísticos com críticas sobre algum fato atual. Então, sempre tem lá no jornal também um momento desse. Aí, aqui, ó. Esse tá aqui. Ó. Esse aqui tem. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá aqui, ó. Então, tem a parte humorística ali também de crítica de algum assunto local, tá bom? E para que serve a notícia? A notícia tem o objetivo de comunicar à sociedade sobre um acontecimento novo ou um desdobramento sobre algo que existe e que tenha relevância. Então, fatos, a gente já falou sobre isso, fatos que sejam do interesse da comunidade. O fato de o meu filho ter perdido o dente de leite dele não é uma informação que eu vá colocar no jornal, porque isso não diz respeito a outras pessoas, nem é do interesse de outras pessoas, só da nossa família. Então, não é um fato relevante, tá bom? Os assuntos podem envolver questões políticas, por exemplo, econômicas, sociais, culturais e outras. Podem ser vinculadas pelo rádio, televisão, jornais impressos, revistas ou sites. Então, todo esse material aqui que a gente viu, por exemplo, no jornal, ele pode estar numa revista, ele pode ser lido no rádio, ele pode aparecer na televisão, sendo noticiado, apresentando as imagens e os apresentadores falando os textos, ou em sites, tá bom? Falando de notícia, nós precisamos falar das fake news, né? Que são as notícias falsas. Então, sobre a veracidade dos fatos, o que é importante, né? Na sua maioria, a notícia é sempre acompanhada de uma entrevista de testemunhas ou especialistas, imagens que reafirmam a veracidade das informações. A notícia nunca pode conter questões duvidosas ou mentirosas. Então, quando, por exemplo, a gente vai montar um jornal lá na nossa escola, né? Nós vamos fazer lá um protótipo de um jornal lá da nossa escola. Nós podemos escrever do nosso jeito? Podemos. Nós podemos contar o fato do nosso jeito? Sim. Mas nós temos que relatar os fatos como eles são. Eu não posso, por exemplo, dizer que a minha escola recebeu um prêmio nacional. Se ela não ganhou, eu não posso inventar essa notícia. Eu não posso, por exemplo, dizer assim, olha só, o jardim da minha escola está bem cuidado, todo florido, e apresentar a foto de um outro espaço, ou de uma outra escola. Isso não pode ser feito.
E no meio jornalístico precisa ter muito cuidado com isso também. A imparcialidade, o que quer dizer isso? Eu não posso, quando eu vou escrever, eu tenho que ser neutra. Eu não posso, por exemplo, dar a minha opinião sobre o fato. Eu vou relatar o fato. Não posso, por exemplo, dizer assim, olha, eu vou dar uma notícia sobre política, né? Então, o candidato tal concorreu à eleição e ele perdeu. Ah, pobre coitado dele, eu gostava tanto dele, eu até votei nele, queria tanto que ele ganhasse, mas ele perdeu. Ou, ao contrário, o candidato tal venceu as eleições. Ai, que bom, eu estava torcendo por isso, que bom que ele ganhou, eu e toda a minha família votamos nele. Não posso, isso é o que a gente não deve fazer, tá? Então, eu vou escrever dizendo que o candidato tal concorreu à eleição, venceu com tantos votos, pronto. Não coloco a minha opinião nem se foi bom, nem se foi ruim, tá? Vou usar sempre os termos na terceira pessoa, então, os moradores, eles, não vou colocar nós fomos, eu acho, não pode. Também o que eu vou usar são frases declarativas e curtas. Então, eu não vou ficar escrevendo muita coisa lá, enchendo muita coisa lá, senão não é importante. O fato tem que ser, quanto mais objetivo, melhor, tá? E os elementos dessa notícia? Para que a gente monte uma notícia, nós temos alguns elementos. A manchete, como vocês viram, uma frase de destaque que tem como objetivo chamar a atenção do leitor. Tem também o título auxiliar, que é um tamanho um pouquinho menor e é um complemento da manchete que tem o objetivo de atrair o leitor, mas esse ali é para o meio jornalístico, não é no nosso caso. Agora, essa é a parte mais importante que vocês devem trabalhar, tá? Quando vocês forem montar a notícia. É o lead. São as principais informações da notícia. Lá no primeiro parágrafo que elas são colocadas. Elas têm o objetivo de despertar a intenção do leitor. Por isso, os principais destaques precisam estar contidos nesse parágrafo. O que precisa ter ali? Eu preciso responder com esse meu texto algumas perguntas. Por exemplo, quem, onde, o que, como, quando e por quê. Essas respostas, ela não vai estar lá colocada. Quem foi o vencedor da corrida? Não, você já vai colocar como resposta. O vencedor da corrida lá do domingo foi fulano de tal, tá? Onde? A corrida aconteceu lá na rua tal ou no clube tal. Tá? As perguntas não aparecem as respostas, mas para que você tenha um norte, você tenha como se organizar na estrutura desse texto, precisa responder todas essas perguntas, tá bom? O corpo da notícia, então, trata-se da informação propriamente dita, então, com toda a exposição e mais detalhada dos acontecimentos. Após trazer as informações mais importantes no primeiro parágrafo, os parágrafos seguintes apresentam outros acontecimentos, sempre em ordem decrescente de relevância. Então, a gente vai colocar os mais importantes, depois as informações talvez menos importantes. Também ali podem ser colocados, a opinião de especialistas, algumas personagens, a entrevista com alguém que presenciou o fato. Então, a gente vai acrescentando ali nos demais parágrafos. A notícia e reportagem. O que é? Tem diferença? Não tem? Então, a notícia tem como objetivo principal narrar os acontecimentos pontuais, ou seja, os fatos do cotidiano. Já a reportagem, ela extrapola os limites da notícia, pois não tem como a única finalidade noticiar algo.
ela vai além, ela apresenta alguns elementos como o nome do repórter, já que é uma reportagem, é construída a partir de um ângulo pessoal, eu tenho a parte narrativa bem marcada, a notícia é objetiva e imparcial, tá? Então, essa reportagem é porque a pessoa, o repórter, foi atrás de assunto, ele correu atrás de informações, então ele não ficou só ali naquele momento do fato ou do que foi relatado sobre aquele acontecimento. Ele foi entrevistar pessoas, ele foi entender como é que funciona, ele foi ver desde quando aquele fato acontece, enfim, ele constrói uma história daí para esse fato. Então, nós temos ali um exemplo de notícia, a manchete. Yellow começa a oferecer bicicleta elétrica compartilhada no Brasil. Como título auxiliar, eles colocaram assim: serviço foi inaugurado em São Paulo e custa R$ 5,00 para o desbloqueio e mais 40 centavos por minuto. Diferente das bicicletas comuns, lei obriga o uso de capacete nas elétricas. O lead, então, aquelas perguntas lá que foram respondidas em forma de texto. A Yellow começou nesta segunda-feira, ali entre parênteses é o dia 11, a oferecer o serviço de bicicletas elétricas compartilhadas no Brasil. Para estudar a aceitação do público, a empresa escolheu a cidade de São Paulo para o início da operação, mas não descarta expandir para outros centros do país. O corpo da notícia, mais informações. Com o preço de R$ 5,00 para o desbloqueio e mais 40 centavos por minuto via aplicativo, o serviço será oferecido das 8 às 21 horas, diferente das bicicletas convencionais que a empresa já disponibiliza, que não tem limitação de horário. Então, ali continua. A plataforma é a primeira a oferecer esse compartilhamento dessas bicicletas sem a necessidade de retirar ou deixar o veículo em uma estação, como ocorre com as bicicletas convencionais e os patinetes. As bikes elétricas poderão ser deixadas em qualquer local dentro de uma área indicada no aplicativo da empresa. Daí, entre aspas, é a fala de alguém, tá? Nossa área de atuação inicial em São Paulo será a mesma já utilizada pelos patinetes elétricos, com uma área total de 21 km², explicou um dos fundadores da Yellow, ali tem o nome dele, tá? Por isso, entre aspas, porque foi exatamente o que ele disse. Ali nós temos a fonte da matéria do G1 do dia 11 de março de 2019, tá? Então, essas são as características da notícia. Então, para que você registre lá no seu caderno e tenha como fonte de pesquisa para que você faça a tua atividade proposta, é importante que a gente volte lá naquele slide que a gente vai falar do lead. E nós vamos anotar, então, os elementos da notícia. Esse eu quero que vocês tenham lá no caderno. Então, você precisa ter lá quem, onde, o que, como, quando e por quê. Certo? Isso vai organizar a sua notícia, o que você precisa para esquematizar a tua notícia quando você for produzir, tá bom? Então, feito isso, você vai anotar lá a data de hoje, o tema da nossa aula e os elementos da notícia. Eu fico por aqui, te desejo bons estudos!